o desafio da consolidação. E o que é consolidação, Agnes? É o ato ou efeito de tornar algo mais sólido, firme e estável. A nossa vida cristã não se resume apenas naquele dia em que aceitamos Jesus. Existe um processo de continuidade, onde a minha vida é consolidada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós fomos ganhos através da vida de alguém. E eu queria que você pensasse em alguém que influenciou a sua vida para Cristo, alguém que ganhou você. E eu queria que você pensasse aí no seu lugar, nessa pessoa que te influenciou. E eu queria que você compartilhasse com esse irmão que está do seu lado o nome dessa pessoa. Quem foi essa pessoa que te influenciou? Vamos interagir aí. Fale aí para esse irmão do seu lado. Foi um avô, foi um tio, foi a mãe, foi um vizinho, uma amiga que te convidou, pagou um preço aí de oração pela sua vida. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dessa pessoa. Glória a Deus. E da mesma forma que o Senhor usou essa pessoa para ser uma influência na sua vida, Ele também quer usar você para ser uma influência na vida de outra pessoa. Da mesma forma que você foi alcançado pela oração de alguém, pela influência de alguém, o Senhor também quer usar a sua vida para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E quantos desejam aí, levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Ele conta comigo e com você. Essa missão não é para os líderes de célula, não são para os pastores, mas essa missão é para todos nós, para todo filho de Deus. Sermos uma influência positiva, uma influência da parte de Deus na vida de outras pessoas. E nós começamos essa influência dentro das nossas casas, sim ou não? Nós começamos essa influência dentro dos nossos lares. E aí você diz assim: Agnes, eu não estou numa célula, sabe, quem é o meu líder é outro. Eu quero dizer para você que todos nós somos líderes. Principalmente você, pai e mãe. Você exerce influência sobre a vida dos seus filhos. Ou seja ela negativa, ou seja ela positiva. Mas todos nós, os pais, exercem influência sobre a vida dos seus filhos. Né? O povo diz que até a minha voz parece com a da minha mãe. Quem conhece aí a minha mãe, diz: oh, até a voz da Agnes. E minha mãe, ela é uma mulher que me influencia, que me inspira. Minha mãe, desde sempre, ela foi uma pessoa, ela é a pessoa que é uma mentora na minha vida. E eu louvo ao Senhor por isso. Lá em casa, com toda a simplicidade da nossa casa, não tinha um quarto de hóspede, mas tinha um quarto da oração. Tinha um quarto da oração, e aí, todos nós tínhamos que entrar para dentro desse quarto. E nós tínhamos que fazer 1 hora de oração. Toda vez. Ariela, eu, meu pai, pastor naquela época. A mãe, não sei nem o que o pai está fazendo lá dentro. Se está orando ou se não está. Mas todo mundo tinha que caminhar para dentro desse quarto de oração. E aí ela ficava contabilizando as horas, né? Se a gente colocasse assim a cabeça para fora, faltando 59, já orado aí 59 minutos, Ricardo. Ela estava na porta esperando a gente, ela falava assim: volta e termina a sua 1 hora de oração. Gente, naquela época, era o que eu tinha uns 10 anos. Uns 10, 8 anos, não sei. Aí um dia eu cheguei nela e falei assim: mãe, e quando a gente já tiver falado tudo para Deus, o que a gente fala mais, mãe? Ela: dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória a Deus, minha filha. Eu amei, mãe, amei. E ela ficava lá do lado de fora, ali observando. Vou dizer mais, tá?
ela tinha um termômetro, pastor, para ver se a tua oração estava fervorosa ou não estava. Se naquele dia, Juliana, a gente estivesse orando um pouco baixo, mas quando terminava, ela dizia assim: minha filha, está tudo bem com você? Você está em pecado? Tem alguma coisa acontecendo? Hoje eu não senti que foi muito fervorosa essa oração. E ela ficava lá do lado de fora, ali nos incentivando a termos essa vida de oração. E foi um hábito que foi enraizado nas nossas vidas. Algo que permaneceu na nossa casa, nos nossos lares. E mesmo hoje, eu depois de já ter também a minha casa, já ser casada, eu levei esse hábito também para dentro da minha casa. E hoje eu também tenho essa missão de passar esse bastão para a vida dos meus filhos. Eu juntamente com meu esposo. Não é fácil. Quando eu olho para os meus avós, quando eu olho para a minha geração, eu digo: Senhor, a minha missão ela é muito grande. Senhor, minha avó é uma mulher muito forte no Senhor. Minha mãe também é uma mulher muito forte no Senhor. Meu Deus, me ajuda, Pai, a ser pelo menos um pouco, Jesus, daquilo que eu aprendi, para que eu possa passar para os meus filhos. Então você, pai, mãe, hoje que está aqui, você exerce uma influência na vida dos seus filhos. E os nossos filhos, eles precisam ser ganhos para Jesus. Aleluia! Nós falamos de uma evangelização, de uma salvação lá fora, mas as primeiras pessoas que nós ganhamos para Jesus, que precisamos ganhar, elas estão dentro da nossa casa. Amém? Elas estão dentro da nossa casa. E vai ser através da minha vida e da sua vida. Amém? E através da consolidação é que essas pessoas, os nossos filhos, irão permanecer. É um trabalhar todos os dias, é algo diário. O Tito, ele sabe que quando ele acorda, ele não pode fazer nada sem antes fazer o devocional dele. Toma o cafezinho dele, aí quando ele está pegando o controle para ligar a televisão, aí eu digo: filho, seu devocional. Ô mãe, tu acha que eu esqueci não. O controle já na mão, mãe, não esqueci não. Já ia só pegar, eu peguei aqui o controle, mas já estou indo pegar minha Bíblia. Aí ele vai lá, pega a Bíblia dele, aí lê, e tem vezes que é rapidinho, pastor, só um vulto assim, sabe? Aí eu falei assim: irmão, tu não leu nenhum versículo não, vai lá para ler de novo. Aí ele lê. Aí eu vejo se ele tiver muito assim, eu digo: lê em voz alta aí para a mamãe ouvir, para eu ver que ele ouvir que ele está ali lendo. E ele escolhe, irmão, só livros diferentes. Ele gosta dos profetas, ele gosta de livros diferentes, e ele estuda, ele gosta de Apocalipse, gosta de Amós, e vai lendo, e no final fala assim: meu filho, pega a Bíblia, coloca no coração, na altura do coração, e ora. Agradece ao Senhor e peça para que a palavra de Deus fique enraizada no seu coração. E ele ali do jeitinho dele, da forma dele, como criança, ele ora, faz o devocional dele, o controle já está do lado, depois ele vai e liga a televisão. Mas nós estamos ensinando que ele pode brincar, que ele pode fazer ali o seu momento, mas primeiramente ele precisa buscar o Senhor. Nós estamos ensinando que buscar o Senhor na nossa casa é uma prioridade. Aleluia! Então todos nós exercemos influência sobre alguma pessoa, sobre alguém, sobre a nossa casa. É por isso que nós precisamos estar atentos e estar de fato com o nosso coração disponível para que nós sejamos usados pelo Senhor nesse tempo. E eu queria ler com vocês o nosso texto base que está em Mateus 28. Você pode dar um glória a Deus? Abra aí a sua Bíblia, Mateus 28, 18. Mateus 28 diz assim, 18. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Glória a Deus! Esse ide e fazei discípulos de todas as nações revela que o alvo da missão é a formação de discípulos. O discipulado inclui continuidade, instrução e consolidação. A consolidação, portanto, é parte do fruto da missão. Não basta apenas anunciar, é preciso permanecer lado a lado, ensinando e encorajando. Amém? Então, quando nós fomos ganhos ali para o Senhor, nós damos o nosso primeiro passo. Só que a nossa caminhada de fé, ela não se resume apenas naquele dia que nós aceitamos Jesus. Existe o quê? Uma continuidade. E como é feita essa continuidade? Através da consolidação. Eu sendo consolidado, eu me tornarei um discípulo de Jesus fiel. E eu estarei pronto também para ser enviado. É por isso que a consolidação, ela é primordial na nossa caminhada. Nas nossas células, na vida dos nossos filhos, no nosso dia a dia, a consolidação, ela é primordial. Porque ela traz essa solidez para a nossa caminhada. Outrora, quando nós aceitamos Jesus, pensávamos de um jeito, nos comportávamos de um jeito, mas agora nós precisamos o quê? Ter uma continuidade. A Bíblia fala que tem ali o leitinho, né, que é dado para aqueles que não têm condições de comer uma comida sólida, que nós éramos meninos, mas agora nós já temos que ter um novo comportamento. A nossa comida já não é mais o leitinho, é algo sólido. Mas isso acontece como? Através do quê? De uma consolidação na nossa vida. É essa firmeza que eu vou ganhando dia após dia. Cada passo que eu vou dando, eu vou ganhando essa firmeza no Senhor. Amém? Quantos querem viver a consolidação e dar glória a Deus? Então, nós não podemos fugir. Ai, Agnes, eu estou muito feliz com a minha célula. Né, assim, é maravilhosa, meus líderes são perfeitos. Eu amo a igreja Sião. Mas assim, essa parte da consolidação, eu não sei se é muito para mim. Ah, não, acho que essa parte eu não quero. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não tem como pular. Não tem como pular a consolidação. Faz parte daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Há um processo de transformação, amém? E para isso eu preciso estar com o meu coração aberto para ser consolidado. E essa é a dificuldade que nós encontramos. Porque cada pessoa que entra na igreja, algumas abrem o seu coração e outras dizem para o Senhor até que ponto Ele pode ir. Muitos estão escolhendo a forma que querem ser tocados pelo Senhor. Ah, Agnes, essa área aqui, né, eu já até confessei para os meus líderes, é algo que eu deixo, é algo que eu compartilho, mas essa aqui ninguém toca. Essa daqui ninguém pode agir. Isso aqui é algo que eu nem gosto de falar, não aceito. E aí nós vamos o quê? Escolhendo as áreas das nossas vidas que nós queremos ser tocados pelo Senhor. Mas não é assim que funciona. Se nós desejarmos de fato termos uma vida firmada em Cristo Jesus, nós precisamos estar abertos para todos os processos das nossas vidas. O ganhar, consolidar, discipular, para que um dia eu e você sejamos enviados pelo Senhor. É por isso que eu não pulo, eu não escolho. E quantas pessoas hoje, no nosso meio,
na nossa igreja tem escolhido a forma que quer ser transformado. Diga misericórdia. Ah, não, tem que ser desse jeito, tem que falar comigo dessa forma. Não pode falar comigo muito assim, né? Porque se falar, eu já não vou essa semana para a célula, tá? Teve uma vez uma pessoa que, olha, Agnes, eu só vou se a célula for perto da minha casa. Não vou muito longe, não. E eu, tá bom, irmão. Claro, não é um visitante, porque visitante a gente tem todo um jeito. O novo convertido é outra maneira de trabalhar. E essa pessoa, não vou muito longe. Eu digo, amém, meu irmão, fica tranquilo, tá tudo certo. E essa pessoa passou um mês sem ir na célula. Do nada ela mandou mensagem, ei, onde é que é a célula hoje? Onde é que vai ser a célula hoje? Eu digo, é no lugar tal, localização tal, é aqui. Sabe por quê? Se eu, naquele momento, falasse para ela que ela só iria para onde era confortável e cômodo para ela, eu ia fortalecer aquele comportamento na vida dela. E ela iria, irmãos, depois escolher aonde que quer, a célula que quer, a forma tem que ser de um jeito. E nós acabamos que fortalecemos esse comportamento. Depois a pessoa apareceu e continuou e avançou, e glória a Deus. Mas as pessoas hoje, elas querem um jeitinho para falar com elas, que não pressione elas. Se falar um pouco mais sério comigo, Agnes, eu já não aguento, eu não suporto. Então eu vou ter que trocar de célula. Diga misericórdia. Esse troca-troca de célula não funciona. O troca-troca de célula não funciona. Aonde nós estamos? Claro que tem momentos que o Senhor te direciona para uma nova célula. É algo específico da parte de Deus. Mas você trocar de célula para fugir de um confronto não funciona. Porque quando você chegar lá, você vai se deparar com a mesma coisa. E quando aquele líder de célula falar com você, você vai se sentir ofendido novamente. E aí você vai fazer o quê? Procurar uma nova célula. Funciona? Não funciona. Eu me lembro que bem no início, eu não sei se nós estávamos aqui do lado no galpão, nós estávamos assim com uma dificuldade com os nossos líderes, bem no início. E os pastores chegaram conosco, não esses pastores. Vocês querem mudar de célula? Vocês querem trocar? Vejo que não está assim. Aí nós falamos, não, meu pastor, nós vamos continuar, nós vamos permanecer, porque eu sei que o Senhor tem um propósito. Aqui o Senhor vai fazer algo. E nós permanecemos naquela célula. E nós vimos o Senhor agindo, tanto na vida deles, mas principalmente nas nossas. Então, quando nós fugimos, irmãos, de uma dificuldade, de um confronto, nós não seremos transformados. Nós iremos estar apenas fugindo daquela situação. E enquanto nós não vencermos aquilo que tem sido um impedimento nas nossas vidas, nós não avançamos de nível. E hoje nós temos tido muitas pessoas ofendidas dentro da casa de Deus, com o jeito de falar, com o jeito do outro se expressar, até mesmo o jeito que o outro te olha, muitas vezes ofende. A Bíblia diz que a glória do sábio é ignorar a ofensa. A glória do sábio está em ignorar a ofensa. E quantos de nós temos atrasado o processo de Deus nas nossas vidas por conta das ofensas? Não gostei do jeito que o outro me olha, não gostei da fala, não gostei dessa exortação, desse confronto, dessa palavra.
Não estou gostando nem dessa palavra da Agnes. Não estou gostando. E aí às vezes a gente fala, não, eu não quero. Mas eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. Nós não podemos escolher a forma que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós não podemos escolher como Deus irá fazer. Ele faz da forma que Ele quer. Muitas vezes, Ricardo, não é como a gente quer de jeito maneira. Ano passado, passei por situações que são indizíveis, de lutas, mas o Senhor sabe a forma que Ele trabalha na vida de cada pessoa. Aquele tempo de dor, eu não quero mais passar, mas também a Agnes, antes daquela dor, eu também não queria ser. A Agnes, que antes não havia passado por aquele processo, é uma Agnes que eu não queria ser. Porque o Senhor, Ele tem a forma de trabalhar nas nossas vidas. E quando eu estava no hospital, internada, eu tenho uma palavra do Senhor a respeito de um livro que eu iria escrever. E lá no hospital, com a Esther no colo, numa UTI, o Senhor me deu o tema desse livro. Aonde as minhas lágrimas se misturavam com aquela dor, uma criança tão frágil, tão pequena, e o Senhor me deu o tema do meu livro. Eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos escolher a forma que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos apenas estar com o nosso coração aberto para viver aquilo que Ele tem para nós, nos submetermos à sua vontade, nos submetermos às autoridades que Ele colocou sobre nós. Quantos estão entendendo aí? Dá um glória a Deus. Submetermos aos processos que são difíceis muitas vezes, processos dolorosos, mas que estão nos conduzindo a um lugar novo no Senhor, a uma nova autoridade que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. É por isso que a nossa palavra tem sempre que ser sim ao Senhor, sim à sua vontade, sim à sua consolidação, ao seu discipulado na minha vida, para que eu seja de fato transformado pelo poder de Deus. Quantos querem ser transformados? Dê um aplauso aí no seu lugar. Todos nós fomos chamados para uma missão, para um propósito. Você não foi apenas chamado para receber, você foi chamado para frutificar. Glória a Deus. Aquilo que você recebeu um dia não pode parar em você. Nós estamos em uma corrida e nós precisamos contar para a próxima geração os feitos do Senhor. Nós precisamos anunciar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso, aquilo que você recebeu um dia do Senhor não pode parar em você. Precisa ser passado para outras pessoas. A grande comissão não é apenas para um grupo específico, mas para todos nós. Você não precisa ser um líder, você não precisa ser um pastor, você apenas precisa ser um filho de Deus, que obedece à sua palavra. E a grande comissão é para todos nós. Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ser levado ao Pai, Ele diz para os seus discípulos: ide por todas as nações, pregando o Evangelho, fazendo discípulos. A grande comissão é para mim e para você.
Aonde você está inserido, ali é o lugar que Deus te colocou para ser um instrumento de Deus. Amém? Você não precisa de um microfone na mão. Você não precisa subir no altar para que você seja um instrumento de Deus. Aonde você está inserido, você pode ser um instrumento de Deus. O Tito perguntou assim para mim ontem: mãe, a senhora vai pregar? Ontem na AJ, falei, vou. Ele disse assim: um dia eu vou pregar, mãe? Falei, vai, com certeza você vai pregar. Aí ele, com uns 17, 18 anos, né? Falei, não, filho, não é com tudo isso não, tu pode pregar onde tu quiser. Pode pregar na escola, pode pregar para os teus coleguinhas, pode orar por cura, aonde você estiver. Ele falou, então não precisa subir no altar. Eu falei, não precisa. Aonde você estiver, filho, você pode falar de Jesus. E assim é comigo e com você. Você não precisa ter um título, um encargo de liderança para anunciar o Evangelho. Você só precisa ter um coração disposto a passar a mensagem de Cristo, a anunciar as boas novas do Senhor em toda a terra. Amém? E para isso nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos estar acessíveis, como cooperadores de Cristo Jesus. Mas sabe quais tem sido aí uma das maiores lutas? É os nãos que nós temos dado para o Senhor. Hoje as lutas que nós temos aí passado, as dificuldades, para que de fato pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, para que haja multiplicação nas células, para que haja um crescimento da igreja e no reino, são os nãos que nós temos dado para o Senhor. É muito não. Não posso, não tem como, não tenho tempo, não tenho dinheiro. E quantos nãos nós temos dado para o Senhor nesse tempo? Tantas desculpas. Eu não posso, eu tenho meu trabalho, Agnes é a minha faculdade ela toma muito meu tempo. Então assim, eu não consigo fazer nada para o Senhor. Eu estou em semana de prova. Não, essa semana eu não vou para a igreja. Estou estudando para a prova. Hoje eu não vou para o culto. Irmão, de onde que nós tiramos isso? Me mostra aí na Bíblia. Ou de onde nós tiramos isso? Hoje eu não vou para o culto porque eu vou estudar para a prova. Se nós temos a semana inteira dentro de uma faculdade estudando. Nós passamos mais de 4 horas dentro de uma sala de aula, aprendendo. E aí a pessoa me diz que na hora que ela vai vir para a igreja, ela vai estudar para a prova. Que 1h30 apenas do dia dela, de um fim de semana inteiro, vai prejudicar a vida acadêmica dela. Tem coisa, irmãos, que nós escutamos só porque nós temos ouvido. Não tem como, aí tu tem ouvido, aí tu ouve. Mas são muitas desculpas. Eu estou muito cheio e é uma busca incessante por dinheiro, é uma busca incessante por um lugar maior, por uma posição maior. E nós estamos ficando, irmãos, sem tempo para o Senhor e para as suas coisas. E não é que você vai sair do seu trabalho, não. Porque senão a gente vai passar fome, pastor. O Senhor não diz para a gente sair do nosso trabalho. O Senhor quer que a gente aprenda, estude, que nós estejamos em lugares, em posições, de fato, de destaque. Nessa nação, no nosso estado, o Senhor deseja. Mas essas coisas não podem ser, irmãos, prioridade na nossa vida. Não tem como. O lugar do rei é em primeiro lugar. O lugar do rei Jesus é em primeiro lugar. A sua empresa não pode te tirar dos caminhos do Senhor. Porque até a força que você tem para trabalhar foi Deus que te deu.
o seu trabalho que Deus te deu para a manutenção da sua casa como uma desculpa para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. A sua faculdade é uma bênção. A sua faculdade, ela não é um atrapalho na sua vida. Não use ela para se esconder e não realizar a obra do Senhor. Temos tempo para todas as coisas, menos para estar com o Senhor. As Bíblias estão fechadas dentro de casa. As pessoas não têm tido tempo para ter intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus. Abre um pão diário de 5 minutos e acha que é suficiente. Glória a Deus por esse pão diário, por tantos autores que Deus tem levantado, mas eu quero te dizer que esses 5 minutos não é suficiente para gerar relacionamento. Precisa ter investimento de tempo. E você abrindo o seu devocional, o seu pão diário, 5 minutos antes de acordar. Está suficiente? Não está suficiente. Você precisa entregar mais do seu tempo para o Senhor. Você precisa entregar a Ele o melhor da sua vida para Ele. Não é o seu resto, não é as suas sobras. Não é se no dia você está sem nada para fazer. Se naquele dia você está de folga e por isso você vai meditar na palavra. Não, o nosso Deus não é digno. O nosso Deus não merece as sobras. Ele é digno do nosso melhor, da nossa adoração, da nossa força, do nosso tempo. Quando eu tiver mais velho, eu aceito Jesus. Quando eu tiver mais velho, eu vou servir ao Senhor. Não, irmãos. É com a saúde que nós temos, é com a força que nós temos, com a nossa juventude, que nós precisamos servir ao Senhor. Então, não dê mais desculpas para o Senhor, para a sua liderança, para a sua igreja, que você não pode estar nos extras, que você não pode estar numa vigília, que você não pode estar numa oração porque você não tem tempo. Agnes, o meu tempo é só se for para o culto de domingo e só e nada mais. Se me chamar para ir para uma vigília, já é muito. Já é muito. Se me chamar para um estudo bíblico, eu já não consigo. O Senhor quer nos levar além, amém? O Senhor quer nos levar para um lugar mais profundo nele. E onde cada um de nós estivermos aqui inserido, é onde o Senhor quer nos usar. Para o louvor da sua glória. A minha irmã, ela é uma educadora maravilhosa, Ariela. Ela chega, pastor, ela tem muitas crianças atípicas. É uma escola contraturno. E aí os pais levam justamente para o reforço. E ela chega com autistas, já com uma idade bem avançada, que na escola, com muito ali esforço, não conseguem ser alfabetizadas. E ela tem uma graça, pastor, que o Senhor deu para ela. E ela, com questão de 4 meses, ela consegue alfabetizar um autista, que passou anos e anos tentando e não conseguiu ser alfabetizado. A minha irmã, ela é usada de maneira maravilhosa dentro da educação. Onde você estiver, você é um instrumento de Deus. Você só precisa estar disponível. Você só precisa obedecer à grande comissão. Para que no grande dia que nós formos nos apresentar ao nosso Deus, nós possamos apresentar a Ele os nossos frutos. E Ele dizer o quê? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Do que ouvir, eu nem sequer te conheço. Servo bom e fiel. Que com as tuas lutas,
com as tuas dificuldades, tem permanecido. Com os teus desafios, mesmo em lágrimas, tem permanecido, tem avançado. E essa tem sido a nossa caminhada. Essa tem sido a nossa caminhada. O Senhor é quem tem trazido consolo aos nossos corações. Mas parar e retroceder, nós não iremos retroceder. Apesar das lutas, que foram muitas, e ainda são muitas. Porque uma família que passou por tudo que passou, não é no estralar de dedos que tudo se resolve. Nós ainda, irmã Nazaré, vemos muitos resquícios dessas batalhas que nós enfrentamos. E é uma luta diária, mas é uma luta diária caminhando. Uma luta diária avançando. Porque no processo, o Senhor tem curado o meu coração, tem curado o coração da minha família, no caminhar. Agnes, está tudo resolvido? Não. É o dia a dia. É com o Senhor, curando as minhas emoções, sarando a minha vida, me conduzindo, gerando convicção e paz, mesmo diante da perda, sabendo que Ele não falha, entendendo que Ele tem sempre o melhor para mim, para minha casa. Então por isso eu posso descansar nele e posso continuar avançando e fazendo, cumprindo o seu chamado na minha vida. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar aqui agora. O Senhor nos chama para esse compromisso de fato com Ele, com a sua casa, com o seu reino. Nós estamos sendo desafiados como igreja nesse mês de agosto a sairmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, para ganharmos pessoas para Cristo. Quantos aqui receberam o seu cartão aí na célula para anotar o nome aí do seu convidado? Levanta a sua mão aí. Glória a Deus, você já colocou o nome dessa pessoa? Amém? Então nós estamos sendo desafiados a orar por essas pessoas, a conduzi-las para a casa de Deus, a trazermos ela aqui para o Senhor. O Senhor tem nos levantado, sacudido, mexido com algumas estruturas, para que de fato nós possamos, irmãos, nos levantar e viver o chamado de Deus para as nossas vidas, sem desculpas, sem esperar um momento oportuno, sem esperar um caminho de facilidades, mas simplesmente obedecendo ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos, apresente o seu coração ao Senhor nessa quase noite já. Apresente o seu coração, a sua vida diante dEle. Talvez você tenha escolhido as formas que Deus irá trabalhar na sua vida, o jeito, a maneira, porque se não for da forma que você quer, então você não aceita. Muitos têm escolhido a forma que serão consolidados, mas o Senhor Jesus quer que nós venhamos abrir o nosso coração completamente para Ele. E mesmo que doer, mesmo que nós não venhamos gostar de algo, de um confronto, mas nós iremos permanecer e sermos transformados pelo Senhor Jesus. Aleluia, ore ao Senhor e adore a Ele. Eu me rasgo. Levante suas mãos e adore ao Senhor Jesus. Faço tudo, vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória de Deus na sua vida.